Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto super importante que é a organização das finanças da empresa. Se você é empresário ou empreendedor, pode ser que esse vídeo seja interessante para você. Então aproveita para já se inscrever aqui no canal para você ver mais dicas de organização pessoal, de desenvolvimento humano mesmo e empreendedorismo. Quando eu comecei a empreender de verdade, ou seja, pedi demissão do meu último emprego CLT em 2014 e passei a viver unicamente da minha empresa, para mim era tudo muito novidade. Eu não tinha feito curso, eu não conhecia ninguém para ter experiência, para trocar ideias. Então eu fui aprendendo muito sozinha e na marra e indo atrás desse conhecimento. Se alguém tivesse me passado essas dicas quando eu comecei lá atrás, eu teria ficado muito feliz. Então eu espero de verdade que esse vídeo seja útil. A primeira coisa que eu gostaria de falar, que é geralmente uma dica que a gente ouve todo mundo falar, mas eu pelo menos não entendia na prática o que aquilo significava, é a questão de ter separadas as contas de pessoa jurídica das contas de pessoa física. Na prática significa duas contas diferentes realmente no banco e você tem uma separação que não envolve você pegar todo o dinheiro de uma e jogar para outra, obviamente, né? Então assim, eu como pessoa física, eu tenho algumas contas, eu tenho o aluguel do meu apartamento, eu tenho condomínio, eu tenho conta de luz, eu conta da TV a cabo, etc. E eu, como pessoa jurídica, sou uma coisa. Então, por mais que eu trabalhe como autônoma, que foi como eu comecei, eu tenho a conta de pessoa jurídica, que é a conta Eu S.A., ou seja, da minha empresa. Então eu não posso confundir com a minha conta Thaís pessoa física. Isso é muito fundamental. Por quê? Porque no começo, para começo de conversa, eu nem tinha essa separação, porque eu não estava nem com o meu CNPJ completamente legalizado, porque eu comecei como MEI, e aí eu tive que migrar para o Simples Nacional, para microempresa. E aí o que acontece é que nesse meio tempo eu não podia gerar notas fiscais usando o meu CNPJ. Então eu tive que ter todos os meus recebimentos como pessoa física. E isso foi horroroso porque quando eu trabalhava CLT, o que caía na minha conta de pessoa física era o que eu já tinha, já era o valor líquido, o que eu ia receber, que era meu mesmo. Agora, trabalhando e recebendo como pessoa física, aquele montante que cai na minha conta não é todo meu. Eu tenho que pagar impostos daquilo, eu tenho as despesas da empresa. Pode parecer óbvio, mas para mim não era óbvio na época. Eu tive que pagar um dinheirão de impostos para a Receita Federal por conta desses recebimentos como pessoa física. E aí, quando eu pude já começar a usar o meu CNPJ e abrir uma conta corrente no banco para a pessoa jurídica, tudo mudou. Porque aí tem a distribuição desses valores todos. E hoje eu trabalho com uma distribuição que é 30, 30, 30, 10. Esses 10 eu uso para impostos, tá? E aí eu tenho os 30% que são de gastos da empresa, ou seja, despesas da empresa. Eu tenho 30% que seria o meu lucro e eu tenho esses 30% que seriam de investimentos. Então, como eu faço para ter uma noção de como eu vou organizar esse dinheiro? Eu sei que 30% eu tenho do meu faturamento eu tenho que usar para pagar as contas da empresa. Então, tanto internet do escritório, quanto luz, quanto todos os serviços que eu pago mensalmente da empresa, mais o meu Prolabore e mais salários diversos, né, de pessoas que eu vou contratar, consultores, freelancers, etc. Eu tenho 30% que é o que eu posso distribuir de lucro. Isso é uma coisa de lei mesmo, né? Eu posso distribuir de lucro para os sócios, no caso sou eu, e eu tenho 30% que eu uso para investimento na empresa. E aí, para cada um desses, tem várias coisas que eu gostaria de falar. Vamos pegar esses primeiros 30%, então, que são para as despesas mensais da empresa. É muito importante ter uma noção de quais são essas despesas mensais, porque o valor que você tem que ter todo mês é o que eu chamo de valor de portas abertas. Eu aprendi isso, acho que lendo o livro do Érico Rocha, alguma coisa assim. Esse termo não é meu. Eu li com ele, não sei se é dele também, mas eu li lá. É o valor para manter a empresa de portas abertas. Então você tem que conhecer esse valor, e esse valor, para mim, ele tem que bater até esses 30% do meu faturamento mensal. Isso também me dá uma margem para saber quanto que eu tenho que ter todos os meses para manter a empresa funcionando. Então é o meu mínimo viável, digamos assim. E esse valor também é importante, por quê? Porque eu considero essencial, em primeiro lugar, a maioria das empresas fecha por falta de caixa. O que é caixa? Dinheiro para essas despesas. Então, considero essencial eu ter em caixa o valor equivalente
a 6 meses desses 30% que eu gasto todo mês com as despesas, e depois que eu alcançar esses 6 meses, minha meta vira ter 1 ano dessas despesas. Isso é incrivelmente importante e eu recomendo a todo mundo que tenha empresa que faça isso, porque quem é autônomo, quem tem empresa, sabe que o faturamento varia muito de mês para mês. E tem épocas do ano que você vende mais, tem épocas do ano que você vende menos. Então você ter essa meta de criar um caixa para 6 meses, depois para 12 meses, te dá uma segurança de que por mais que o pior aconteça, você vai ter uma grana ali para pagar pelo menos as despesas básicas da sua empresa. E aí o que é legal, e essa dica eu também aprendi lá no livro do Érico Rocha, eu acho muito bacana passar aqui para vocês, que é a seguinte: enquanto eu não chegar nessa minha meta de 6 meses, depois 12 meses de faturamento, de despesas, ou seja, ter esse valor em caixa, então suponhamos que eu gaste, que eu tenha como despesas mensais com o meu negócio R$3.000, exemplo. Então primeiro eu tenho que ter R$18.000, depois eu tenho que ter R$36.000, é isso, né? Fiz as contas certas, sou de humanas, gente, desculpa. Enquanto eu não tiver esse valor em caixa, ou seja, esse valor ali na minha conta corrente de pessoa jurídica, eu não distribuo lucro. Então eu vivo só com o meu prolabore, e esse prolabore ele tem que pagar as minhas contas básicas como pessoa física. É claro que existem meses que eu preciso tirar um pouquinho desse valor do lucro, porque passou alguma despesa, foi alguma viagem que eu fiz, alguma coisa pessoal que eu precisei fazer a mais, mas não é o ideal. Só que assim, eu tô falando do mundo real, e no mundo real, às vezes eu tenho que fazer isso. Então, até eu chegar nesse valor aí de 1 ano das despesas pagas da minha empresa, digamos assim, eu não distribuo lucro, ou seja, não jogo pra minha conta de pessoa física esses 30% do lucro que eu poderia jogar sem pagar mais impostos em cima disso. E agora a gente tem que falar dos outros 30%, que são os outros 30% de faturamento que eu uso para investir na empresa. E eu acho que esse investimento é muito importante, e ele é tão importante quanto as despesas da empresa em si, porque são esses investimentos que fazem a minha empresa crescer. Então eu invisto em equipamento, compra de microfone, por exemplo, para gravar aulas, para gravar vídeos, compra de câmera, compra de um software novo, até um curso, uma especialização que eu tenho que fazer, livros que eu tenho que ler para o canal, para criar conteúdo, para criar cursos. Então investimentos de maneira geral entram aqui. Tudo que vai fazer a empresa crescer, ou seja, mudar desse patamar que ela está para um melhor, eu considero um investimento. E aí é claro que você pode usar esse dinheiro de investimento de outras formas e fazer investimentos. Aliás, para conhecer um canal que fale muito sobre isso é o Me Poupe, da Natália Arcuri. Inclusive, esse vídeo que eu tô gravando agora, eu me inspirei em um dos últimos vídeos que ela fez de investimentos para autônomos, e eu já queria faz tempo gravar um vídeo falando como eu organizo as minhas finanças com a empresa. E aí, vendo esse vídeo dela, eu fiquei com vontade de fazer. Então aproveita, corre lá, se inscreve se você já não conhece, claro que ela é super conhecida, que tem dicas muito legais de investimentos, e aí você pode pegar dicas, você como autônomo, para investir também esse valor. Essa divisão para mim foi muito importante, eu trabalho com ela até hoje, e é ela que me permite saber quando que eu tô pronta para contratar alguém, quando que eu tô pronta para dar um passo além na minha empresa. Então uma das coisas que eu mais ouço quem é autônomo reclamando é que não consegue saber, eu não consigo, como eu varia muito o que eu ganho, é muita insegurança, varia muito, eu não sei quanto eu vou ganhar mês que vem. Gente, só que eu acho isso, desculpa pelo que eu vou falar se você está nessa situação, porque eu já estive e eu ficaria ofendida agora, mas eu preciso falar porque é um tapa que a gente tem que levar, sabe? A gente tem que parar com essa desculpite, porque isso é desculpite. Você tem que, se você tem uma empresa, você tem que assumir o controle da sua empresa. Mais uma vez, se você é uma empresa, você tem pelo menos um funcionário principal que é você. Você tem que pagar esse funcionário todo mês, então você tem que correr atrás. E aí essa questão de, mas eu não sei quanto eu vou receber mês que vem, assim, analisa os seus últimos meses para ver uma média de faturamento, e naqueles meses que você fatura mais, você tem que ter essa consciência de gerar um caixa aí para pelo menos 1 ano, para te dar uma segurança. Porque essa segurança de, por exemplo, eu entrei esse ano sabendo assim, nos próximos 12 meses, se tudo der errado, ou seja, se não entrar nada de faturamento, eu tenho as contas da empresa pagas. E isso me dá uma segurança enorme. Por quê? Primeiro, porque eu consigo ter tranquilidade para criar, para fazer coisas novas, para trazer novidades para o meu negócio. Porque aí eu sei que tudo tá rodando como está, tá funcionando bem, e aí eu consigo melhorar o que eu já tenho, eu consigo pensar em produtos e serviços novos, consigo ter mais qualidade
direcionamento, de liderança mesmo para a empresa. Então, para mim, quando eu estava 2 anos atrás, que eu não tinha esse mindset que eu tenho hoje, para mim era uma coisa muito, ai meu Deus, esse mês eu recebi tanto, ai, mas mês que vem talvez eu receba menos, e eu ficava nesse papel até perceber que era minha responsabilidade assumir isso, sabe? Que é uma organização muito básica. E aí quando eu parei para realmente organizar isso e falar, poxa, olha só, eu não posso ficar aqui recolhendo lucro enquanto a minha empresa pode ser que mês que vem não receba o suficiente nem para pagar as despesas básicas. Então o que eu vou fazer é fechar aí 12 meses de fluxo de caixa desse valor para minha empresa, para eu ter isso em caixa, para me pagar pelo menos, né, pagar as despesas básicas da empresa. Quando eu tiver isso, eu volto a pensar em lucro e a ter esse valor como pessoa física também. Então, se eu tenho uma dica para dar nesse vídeo, é essa. E a outra coisa que é muito importante também, você como empreendedor, é descobrir, e isso vai muito aos poucos, eu agora tô deixando de ser autônoma para ter equipe. Quando eu falo equipe, eu me refiro a pessoas contratadas legalmente, CLT, etc. Porque freelas, eu já trabalho com equipes de consultores, freelancers, isso eu já faço já há alguns anos, mas agora eu tô começando a contratar pessoas. Por quê? Porque eu consegui estruturar com essa certa segurança de fluxo de caixa de até 12 meses do meu negócio, e aí eu começo a perceber que para eu poder fazer algumas coisas que só eu posso fazer, eu preciso ter pessoas fazendo aquilo que eu posso delegar. Então vou dar um exemplo muito simples. Se uma pessoa vai contratar uma hora minha de consultoria por R$250 e eu deixo de atender essa pessoa porque eu tenho que usar essa hora para, sei lá, gerar nota fiscal, e se um funcionário que eu tivesse custasse R$50 a hora, um funcionário que geraria notas fiscais, eu tô perdendo dinheiro. Então eu sei que não é preto no branco assim, eu sei que na prática envolve uma série de outras questões, especialmente essa responsabilidade para contratar alguém, por isso até mesmo que eu demorei para chegar nesse ponto da contratação, mas você tem que fazer essa conta uma hora ou outra, que vai chegar um momento que você não vai crescer se você não fizer. Então, quando você começa a chegar nesse ponto e você tiver essa segurança de 6 a 12 meses de caixa, de fluxo de caixa garantido para você poder investir no seu negócio, aí sim você pode contratar uma pessoa que vai aliviar o seu tempo muitão para você poder investir, ou seja, você tá aumentando mais o seu valor para o mercado, daí você consegue investir seu tempo naquilo que é mais correto, naquilo que vai trazer mais retorno financeiro para você e vai fazer a sua empresa crescer, e aos pouquinhos você vai contratando mais pessoas e vai delegando mais coisas e você vai ficando responsável por aquilo que só você pode fazer. Então, como você pode ver, são diversas questões aqui. Eu acho que essa questão que eu falei por último, ela parece um pouco mais abstrata, mas é a realidade aí na vida de quem empreende. Eu pretendo sim explorar mais esse tema aqui no canal. Se você tiver interesse, por favor, deixa um comentário aqui falando, tá bom? Se você tiver alguma dúvida específica também, pode deixar um comentário aqui que eu vou, tudo que vocês me sugerem eu anoto como sugestão mesmo de assunto para tratar aqui no canal ou no blog com o passar do tempo. Então, se você tiver alguma dúvida específica sobre esse tema de organização de finanças para empreendedores, para empresários, para empresas, deixe o seu comentário aqui com essa dúvida aqui naquilo que eu já tiver passado por, ou tiver alguém com quem eu possa conversar para trazer essa experiência aqui para o canal, vai ser o maior prazer poder ajudar, tá bom? Então é isso, esses foram os meus 25 centavos sobre esse assunto. Eu ainda tenho tudo a aprender como empresária mesmo, mas eu já aprendi bastante coisa nos últimos anos e eu acho que essa questão da organização das finanças da empresa foi o que fez, assim, a coisa toda prosperar de verdade. Foi eu ter essa consciência do que eu poderia gastar, do que era dinheiro da empresa, o que era investimento, o que eu ia distribuir de lucro ou não. Isso tudo me ajudou bastante a colocar as coisas em ordem e a ter uma empresa que prosperasse e que tivesse mais segurança, mais estabilidade financeira, especialmente nessa época que a gente está vivendo aqui no nosso país de crise. É fundamental que a gente, como empresário, assuma essa responsabilidade para manter a nossa empresa aberta e a nossa família alimentada, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos.